o que o texto quer apresentar na sua originalidade, devemos então pensar um pouco sobre o que é que Abraão está fazendo com Isaac, oferecendo a Isaac no altar. Nada mais é do que uma forma de cultuar a Deus. O culto, na ocasião do texto que nós acabamos de ler, é a narrativa do princípio em que Deus vai ser homenageado, exaltado, ovacionado. E quem criou essa forma de culto não foi o próprio Deus, porque o culto criado por Deus não tinha exigências. E se você quiser prestar atenção no que eu vou pregar, gostaria que os irmãos que estão aí desapercebidos, conversando com alguém, olhasse para a pessoa que está do seu lado, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de pregar com alguém conversando. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí, diga para ela: não conversa comigo, eu quero ser abençoado. Lá fora a gente come e conversa, agora é hora de alimentar da palavra. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Pois bem, nós vamos falar de culto. Para falarmos de culto, temos que entender que essa forma de cultuar aqui, que Abraão está cultuando a Deus, essa forma não foi criada pelo próprio Deus. Essa foi uma forma em que o homem conseguiu adquirir uma vez mais o contato ou o convívio entre ele e Deus. Por que você diz isso com tanta propriedade? Porque quando o culto foi estabelecido, ele não foi estabelecido na terra. O culto deu-se início no céu. Perceba que antes que a humanidade fosse criada por Deus, havia no céu culto. E quem tinha a responsabilidade ou a incumbência de liderar e dirigir esse culto em adoração a Deus era o anjo de luz chamado Lúcifer. E a Bíblia diz que diante de Deus havia um culto solene, um culto celebre, onde Deus era muitíssimamente adorado. E a Bíblia é capaz de nos dizer que não havia fim para o culto, porque o culto era constante, intenso, não tinha fim, o culto era eterno. Porém a Bíblia diz que por causa da grandeza do coração desse ser, em um desejo de usurpar aonde Deus estava sentado, se você quiser ler isso com propriedade, leia Isaías 14, e você vai ver que ele foi desconstituído da sua ordem, que era louvar. A Bíblia diz que entre os ministros do céu ele era o mais ilustre. Por causa disso, você vai perceber que o culto, ele teve uma parada. E se eu pudesse usar uma forma de expressão, uma força de expressão, eu diria que Deus se viu na necessidade de ser cultuado, apesar de que Deus não tem necessidade de nada. Mas se eu pudesse dizer, eu diria que Deus se viu na necessidade de ser adorado uma vez mais. Então aqui Deus vai estabelecer um projeto, mesmo que não precisasse, porque se a gente lê a Bíblia em Isaías capítulo 6, a gente vai ver que Isaías viu seres diante do trono de Deus adorando, dizendo que ele era santo e que sua glória, além de encher o séquito, enchia também toda a terra. Se Deus quisesse, não haveria necessidade de estabelecer um ser para voltar a se relacionar com ele de uma forma peculiar. Mas se a gente lê também Apocalipse capítulo de número 4, a gente vai ver que além de serafins, que quer dizer o original hebraico, anjos ardendo em fogo ou ardentes em fogo, havia também 24 anciões e 4 animais que adoravam e adoram até a data presente, porque o culto é incessantemente, o culto não tem fim, até a data presente, até a consumação dos séculos, até o último dia da humanidade na terra. Quem tem esse privilégio de adorar a Deus de uma forma eterna são os 24 anciões, os 4 animais e os serafins, que se eu pudesse entrar no céu agora, eu estaria vendo os mesmos dizendo que Deus é santo, porque essa é a expressão de Isaías 6 e de Apocalipse capítulo de número 4. Mas Deus, por sua vez, ele vai estabelecer um culto na terra. Daí Deus cria o homem. Vem comigo e acompanhe meu raciocínio. Quando Deus cria o homem e coloca ele dentro de um jardim para liderar
o globo terráqueo, para liberar tudo que está estabelecido como criação pelo poder do verbo bara, ou da palavra haja, porque Deus olhou para a imensidão do nada, e a partir do nada Deus criou tudo que Ele quis criar, e aqui Ele colocou o homem como o ministro supremo, como alguém que tem autoridade superior sobre todas essas coisas, a ponto de lhe dar ordem, de nomear tudo quanto Ele havia criado. O Criador foi Deus, mas é o homem que deu nome à criação. Perceba que este homem chamado Adão, ele teve de Deus um privilégio que homem nenhum mais teve, de ter a visita de Deus todos os dias na sua casa, no mesmo horário. A Bíblia diz, se você ler a partir do capítulo 1, verso 5 do livro de Gênesis, você vai ver que Deus é quem vinha, e o horário que Deus vinha, no capítulo 1, verso 5, era à tarde, porque quando você vê a expressão do capítulo 1, verso 5, e essa foi a tarde e a manhã do primeiro dia, isso está trazendo uma analogia sobre o calendário judaico, que não é solar quanto o nosso, ele é lunar, então ele circula em uma ordem contrária ao que nós entendemos nos dias presentes. Então, quando Deus estava dizendo, e essa foi a tarde e a manhã do primeiro dia, é força de expressão de um escritor que está vivendo em tempos medievais. O nome dele é Moisés. E quando ele libera essa expressão, ele está querendo trazer a visão de quem vai ler, que Deus vinha todo dia de manhã e não à tarde, porque a tarde aqui, para quem é judeu, seria amanhã, porque o início do dia do judeu era a tarde. Então vem comigo, todo dia de tarde, Deus vinha na casa de Adão. Adão não precisava convidar, Deus vinha sem ser convidado. Eu não li na Bíblia que Adão disse, vem Deus, vem aqui, desce aqui, eu quero conversar com o Senhor. É quem se autoconvidava para o diálogo era o próprio Deus. Então, se a gente analisar a Bíblia, a gente vai perceber que Deus, ele se auto-indicava, ele se auto-entregava ao culto entre ele e o homem. Quem vinha para o culto era o próprio Deus, ainda que não sendo convidado. Porque culto nada mais é do que relacionamento entre o Criador e a criatura. E quando Deus vinha se relacionar com Adão, automaticamente ele estava tendo, num ponto crucial da história, um relacionamento cultural com Adão. Ou seja, ele colocou um idioma na boca de Adão e deu para Adão o entendimento da sua pronúncia. Quando Deus falava, obviamente Adão entendia tudo quanto Deus falava, isso no idioma acadiano. Então Deus, ele conversava com Adão, Adão conversava com Deus, havia uma intimidade entre os dois. Agora, Deus tendo esse privilégio de cultuar com Adão todo dia de tarde, com a Bíblia, no horário da virada do dia ou na virada do sol, todo dia à tarde, naquele mesmo horário, naquele exato horário, Deus descia na terra para conversar com Adão no jardim do Éden. Tinha um ponto geográfico estabelecido para o culto. O culto era na residência de Adão. Deus não armou um culto fora da residência. E um detalhe profundo é que a residência de Adão não tinha teto, era um jardim. Então o culto deu-se início ao ar livre, glória a Deus. Deus vinha conversar com Adão todo dia. Agora, a Bíblia vai dizer que o diabo, tendo conhecimento também do idioma que Deus deu para o homem, ele persuadiu a Eva a comer do fruto que era proibido. Assim, por sua vez, Eva persuadiu Adão também a comer. Aí depois eles vão tentar se justificar diante de Deus, e a Bíblia diz que veio o castigo sobre Adão, sobre Eva, sobre a serpente, e por fim a sentença de Satanás. Porque castigo é uma coisa, sentença é outra coisa. E a primeira sentença que a Bíblia vai apresentar é a sentença dada ao diabo. Da semente da mulher nascerá um, que esse esmagará a sua cabeça. Glória a Deus. É a primeira sentença de Deus na Bíblia. Quando a gente vê isso aqui, a gente percebe que Deus desconstituiu a morada de Adão, pôs ele para fora do ambiente que seria um ambiente de culto, cercou o jardim, lacrou, travou a porta e colocou seres angelicais para vigiar. Aí lá vai Adão peregrinando sobre a terra, e eu quero crer, porque eu sou ser humano e tenho rotina. Se eu tenho rotina, eu tenho
o costume de todos os dias na mesma hora, se não fizer aquilo, sentir falta daquilo. Se você concorda comigo, eu vou te dar um exemplo para concordar mais fácil ainda. Você que tem um filho na escola, se todos os dias naquele exato horário seu filho chega em casa, no dia que ele atrasar 10 minutos já vai dar uma coisa louca na sua cabeça, dizendo: o que está acontecendo? Todo dia ele chega nesse horário e hoje ele não veio no horário, alguma coisa aconteceu. Depois de meia hora você vai começar a arrancar os cabelos da cabeça, vai ligar para a diretora, vai ligar para a professora, vai ligar para o amiguinho do seu filho e vai dizer: cadê meu filho que até agora não chegou? Alguém pode me dar notícia? Se passou uma hora e ninguém deu notícia, você vai enlouquecer, vai chamar a polícia, vai sair pelas ruas caçando seu filho, porque você viu que o seu filho fugiu da rotina, e você vai ficar preocupado porque a rotina costumeiramente não é essa. Já há um atraso há quase 2 horas e nada do seu filho chegar. Agora pensa em um homem que tinha a visita de Deus todo dia na sua casa, e não precisava mandar um WhatsApp, nem chamar, nem ligar para Deus, não precisava convidar Deus. Deus se autoconvidava para o culto e vinha por conta própria. Agora Adão não tem mais essa visita de Deus todo dia no mesmo horário, porque existe algo que nos separa do convívio com Deus, que nos tira da intimidade com Deus, que nos traz para fora do contato entre o ser humano e Deus. O nome dele é pecado. Agora, só existe uma coisa que promove uma nova forma de relacionamento, uma vez que o pecado viola o contato entre Deus e o homem, e isso se chama arrependimento, e deixar o que ficou marcado na sua história entre atrapalhar o seu convívio com Deus para trás, porque a Bíblia vai dizer que aquele que reconhece e deixa, alcança misericórdia. Adão pecou, ele deixou o jardim, mas havia uma lacuna na alma de Adão, que era a visitação de Deus todo dia na mesma hora. Ninguém tira da minha cabeça que Adão ficava triste, ficava cabisbaixo, porque ele pensava consigo: eu nem precisava convidar Deus para vir, e ele vinha. E agora já tem uma semana que ele não vem, um mês que ele não vem, já tem um ano que ele não vem, já tem alguns anos que ele não vem. Mas aí Adão e Eva vão ter alguns filhos. Vem comigo no meu raciocínio. O primeiro filho, o segundo é Caim e Abel. A Bíblia vai dizer que em certo período da ocasião, ou melhor, da sobrevivência desses cidadãos, estou com dificuldade para pregar, irmãos, porque eu estou pedindo Deus graça aqui. Pregar enlutado não é fácil, não. Pregar enlutado não é fácil, não. Parece que a gente tenta concentrar e vem uma lembrança e tira isso da sua cabeça. Aí você tenta concentrar de novo, vem outra lembrança e tira isso da sua cabeça. Mas eu quero que Deus me dê graça, porque eu tenho uma palavra para entregar ao seu coração aqui. A Bíblia vai dizer que quando esses 2 filhos de Adão e Eva começam a tomar o tamanho, passam da sua fase de adolescência, encontram a puberdade, e agora já são jovens, são moços, eles vão oferecer do melhor do que adquiriram para Deus um culto. Porque ninguém tira da minha cabeça também, isso é extra bíblico, isso é visão conjectória minha, isso aqui eu digo, mas não com propriedade, com imaginação, porque meio de pregador é fértil. Eu quero acreditar que esses meninos ouviram a história do pai, porque todo pai tem história para contar para filho. E quem é que não vai contar a história de um Deus que vinha na casa dele todo dia e parou de vir, está com saudade? Aí eu quero crer que um belo dia Adão chama os 2 filhos e diz: sabe uma coisa? Exatamente nessa hora, olha aí, então vamos colocar fogo aqui, porque está quase chegando a noite, prepara a fogueira, porque todo dia, exatamente nesse horário, Deus vinha lá em casa Abel, Deus vinha lá em casa Caim. E tem uma coisa, eu nunca convidei, ele vinha por conta própria e nunca falhou um dia sequer, todo santo dia ele estava lá. Agora tem uma coisa, ele parou de vir, porque a sua mãe foi na pilha da serpente. A serpente foi persuadida por Satanás, usada pelo diabo, e ela comeu um fruto que não era para comer, deu para mim, eu vejo o povo comer também. Agora ele não vem mais aqui. Mas quem é esse Deus, papai? Esse Deus é aquele que me deu autoridade para colocar o nome nesse bicho que está latindo. Quando eu vi latindo, eu disse que era cachorro, porque Deus deu para mim a autoridade de pôr o nome nesse bicho. Mas cadê o Deus que fez o cachorro e que soprou na sua nariz um gosto de vida? O senhor está dizendo para mim que era barro? Pois é, eu era barro. Mas o Deus que soprou
eu que conheci. Imagina você que nunca nem viu ele, já está querendo ver, e eu que via todo dia então. Oh, saudade desse Deus. Eu preciso arrumar um jeito de trazer esse Deus de novo. Aí os meninos vão arrumar uma ideia. A ideia dos meninos é essa: tem um jeito de chamar Deus, não é possível. Eu quero conhecer esse Deus, mesmo sem conhecer, só de ouvir falar. Um edifica um altar e põe um cordeiro, outro edifica um altar e põe os legumes. Aí eles vão tentar se relacionar com Deus através de um altar, porque o culto quem criou foi Deus. Só que uma coisa, por causa da imperfeição humana, o culto teve uma alteração, e o culto hoje não é mais apenas um contato, um convívio entre Deus e o homem. A palavra culto no original quer dizer entrega. Hoje, para Deus vir, alguém tem que oferecer para ele, para que ele venha. Hoje, para Deus vir, alguém tem que convidar ele para que ele venha. Deus não mais vem sem ser convidado. Agora tem uma coisa: quando o convidado é, ele não falta na reunião. Eu estou sentindo Deus aqui. Aí eles vão levantar um altar e vão convidar Deus. A Bíblia diz que nessa ocasião Deus, ele vai receber. Havia um silêncio entre a humanidade. Os filhos de Adão e Eva, passaram a ser criaturas sem contato com o Criador. Mas aquele dia, a fumaça do cordeiro subiu nos céus e chegou como cheiro suave nas narinas de Deus. Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim. Daí nasceu o pecado e se tornou o pecado de homicídio. Porque o pecado de homicídio é uma conjunção de pecados. Porque o pecado na Bíblia se divide em 4 estações apenas. Não existe 5 e nem 3, são apenas 4. Pecado por omissão, pecado por comissão, pecado no corpo e pecado fora do corpo. O que proporcionou o homicídio foi o pecado fora do corpo. Caim olhou o sacrifício de Abel e viu que Deus recebeu, mas o seu não. Então ele pecou fora do corpo, porque o pecar por inveja é pecar fora do corpo. Quando ele peca fora do corpo, ele peca no corpo, porque ele deseja na sua alma tirar a vida do seu irmão. Aí depois ele peca por omissão, ele omite o pecado aos seus pais e aos seus irmãos, e depois ele peca por comissão, porque ele mata o seu irmão. Isso se torna iniquidade, porque pecado e iniquidade também tem diferença. Pecado é pecado, e pecado por Deus é perdoado se deixado. Agora, iniquidade é agravante do pecado. É alguém que peca sabendo que está pecando, mas gosta de pecar, traz prazer e não quer largar. Mas nessa noite Deus está dizendo: quem pecou, que se arrependa, porque eu sou Deus que trago justiça sobre todo e qualquer pecado. Pega na mão do irmão que está do teu lado, porque eu não ia falar disso, mas aqui Deus me despertou. Segura aí que vai tremer. A mamata vai acabar, a casinha do caboclo vai cair. O chicote de Deus vai falar, porque ele é santo. Olha a foto. Com seus olhos fechados, por favor. Eu vejo uma raiz de contenda brotando nessa casa. O Espírito de Deus que não se engana, que é santo, que é poderoso e que revela o que está escondido aos nossos olhos. Ele viu uma raiz de contenda nascendo nessa casa, porque alguém não está satisfeito com a maneira de Deus agir. Prepara
Deus, aí Deus se declara em um novo relacionamento, e automaticamente esse novo relacionamento traz um homicídio à fuga do outro filho. Fica um casalzinho de velho, sem Deus e sem filho. Mas o Deus que é criador de todas as coisas, Ele dá a Adão e Eva o privilégio de ter mais um filho. O nome dele é Sete. Ele vai ouvir relatos do pai, conforme Deus se relacionava com ele, e tudo quanto os seus irmãos fizeram para tentar se relacionar com Deus. Aí ele vai aprender com o pai que, na ocasião que os dois irmãos tentaram se relacionar com Deus pela segunda vez, houve uma grande desgraça no meio da família. Um irmão matou o outro e se tornou fugitivo e recebeu de Deus uma marca. Aí esse menino vai ficar trêmulo, com medo de se relacionar com Deus. Pensa comigo, pastor. Se a forma de se relacionar com Deus deu certo, mas através disso veio um homicídio e fuga, eu vou mexer com isso então. Sete não procurou se relacionar com Deus, mas ele gerou hinos. Hinos, por sua vez, foi o criador da oração. Porque o homem não precisava invocar, porque quem vinha sem ser convidado era Deus. Só que Enos, o netinho de Adão, vai ouvir o avô. Isso é lindo demais. Que Deus vinha na casa dele todo dia, e que depois os seus dois tios tentando chamar Deus morreram e não tornou fugitivo. Aí ele vai dizer: mas eu quero conhecer esse Deus, avô. Quem sabe o avô disse: não mexe com isso. A última vez que alguém tentou fazer isso, trouxe morte e fuga na família. Ficamos eu e sua avó aqui tristes por muito tempo, até que Deus nos deu seu pai. Só que seu pai não quis mexer com isso. Segue o conselho do seu pai, também não procura esse Deus. O menino disse assim: eu quero crer, ainda que eu morra, eu quero conhecer esse Deus, ainda que eu perca a minha vida, eu quero conhecer.